Joga duro, saber mais direito. Joga duro. Começar a bater. Joga duro, né? Alô, você. Alô, você. Joga duro. Vamos bombar de coraçõezinhos aí. Alô, Goiânia. 15 de outubro, né? Estaremos aí com o aulão Premonição. Brasília na área. Só tem seguidor meu aí na fita, né? É isso aí. Alô, Belém. Alô, Maranhão. Estamos juntos. Minas na área também, ó. Alô, Londrina. Salvador. 19 de novembro. Aulão Ailton Zuc, Salvador, né? A gente vai jogar duro. Alô, você, né? Manaus na área também. Hidrolândia. Bela Vista, Goiás. Bacana. Joga duro. Cadê o óculos, Zuc? Tem um tempo que eu não uso meu óculos aqui, né? Deu um chute de quantas questões podem cair das suas matérias. Eu vou jogando duro aqui, depois a gente vê isso. Bacana? Então perceba bem, né? Deixa a seleção jogar. Se liga, né? Sua prova é daqui a 2 semanas, né? Deixa a seleção jogar. Neymar já tá com a vida ganha. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Bacana. Perceba bem. Cocalzinho de Goiás. É isso aí, né? Bacana, pessoal. Arroba professor Caio Moura na área aí, ó. Convida os amigos, professor. Jogadores já está convidando, né? Vamos seguir o professor Caio Moura, né? Arroba Caio Moura. Joga muito duro também. Bacana, então. Vamos lá, né? Vamos na pegada. Vamos na pegada. Valeu, valeu. Boa noite, boa noite. Bomba, 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 bomba. Alô, você. Arroba professor Caio Moura. Oficial. Parceiro do Zuc. Joga muito duro no Nordeste lá. Ele joga duro no português. Ele é danado. DJ Aguinaldo de Brasília, te manda um abraço. Aguinaldo é meu parceiro. Fala pra ele que eu tenho que voltar a dançar, né? Eu tô meio afastado aí, mas manda um abraço pra ele. Aguinaldo é danado, rapaz. Ele é o comando Zuc aqui de Brasília. É isso aí. Cheguei pra jogar duro. Relação extravagante. Bacana. Vamos lá então, né? Vamos lá então, né? Bacana, bacana, bacana. Jogando muito duro, né? Jogando muito duro. Bacana, Nikit na área. Pessoal, o que eu tenho pra falar? Esgotando as vagas do aulão Premonição. Eu agradeço, né? Eu agradeço aí o endereço do aulão Premonição, Avenida Jamel Cecílio, próximo ao Shopping Flamboyant. K Hotel, né? Hotel top. Eu agradeço a confiança de vocês. Realmente foi um sucesso, né? Em apenas aí 2 semanas, aí faltando para o concurso, né? O aulão Premonição dia 15. Perceba bem, as vagas já estão, né, aí em fase. As vagas já estão se esgotando, né? As vagas já estão se esgotando. Saber mais direito tá na área? Saber mais direito tá na área? Veja, o Saber Mais Direito, né, já informou aí, faltam poucas vagas, né? Acho que no máximo aí 50 vagas parece, tá certo? Então qual é a minha orientação? Corre lá, né? Corre lá no site www.sabermaisdireito.com www.sabermaisdireito.com. Você tem que jogar duro. Aqui eu vou dar apenas um aperitivo, né? Vou dar apenas um aperitivo do que vai ser o nosso aulão Premonição. Bem, eu sei que o CESP adora jogar duro na jurisprudência, não é isso? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou, né, pegar as leis aqui, bater na jurisprudência. Bacana? A gente vai fazer um aulão aqui em jurisprudência. Legal? Vou pegar o ECA aqui, já vou arrebentando logo com o ECA, batendo na jurisprudência. Legal? Professor delegado, sou delegado aqui no Rio e vou te seguir. Delta apoia Delta. Bacana, né? Eu já vi aí o colega jogando duro aí em outras lives, né? O Delta Juiz. Mas o colega quer ser juiz, pô, tem que dar uma moral aí nas carreiras de delegado, não é isso?
É isso aí, né? A gente está jogando duro aqui, colega. Já há 10 anos no cargo de delegado de polícia, bacana. E a gente, né, gosta muito do cargo, é bacana, né? Então, boa sorte para você aí. Espero que você fique na carreira de Delta, né? Porque esse IG aí, Delta Juiz, pô, não pegou bem não, hein? Joga duro. Tem que ficar na carreira de Delta. Tem que puxar, né, a sardinha para nossa carreira. Bacana, né? Jogando duro. Então, vamos lá, né? Vamos lá, porque... eu sou assim, né? Eu já começo já batendo. Legal? Vamos de ECA? Vamos de ECA, jogando duro na jurisprudência. Se puder, veja minhas lives. Dica para delegado. Bacana, bacana, bacana. É Delta Juiz Marcelo, né? Delta Juiz Marcelo. Tá. Delta, você é delegado do Rio, né? Mas o seu IG é Delta Juiz... ah, Delta Luiz, pô, Delta Luiz, desculpa. Arroba Delta Luiz Marcelo. Vamos seguir lá o professor, arroba Delta Luiz Marcelo, delegado lá do Rio de Janeiro. Agora que eu tô vendo aqui, é Delta RJ Luiz Marcelo. Pensei que tava Delta Juiz Marcelo. Não, pô, aí bacana. Delta Luiz. Vamos seguir, né? Ele deve jogar muito duro. Começar a assistir as lives dele também. Depois manda uma mensagem pra gente aí lá no inbox. Bacana? Pra gente aí também fazer a sua divulgação, né? Afinal de contas, delegado ajuda delegado, né? Você mandou aí e eu gostei. Vem pra mim então, pessoal. A gente vai começar jogando duro aqui na parte do ECA. Eu estou aqui com o edital que eu estou jogando duro. Bacana, né? Desenhei o edital, estou preparando aqui meu material para o aulão premonição, né? Batendo firme no edital, que eu não sou bobo. Bacana? E veja aqui na legislação extravagante, o Bruno na área aí. Bruno joga muito duro. Perceba bem, legislação extravagante, ECA está previsto aqui na legislação extravagante. Legal? O que eu vou fazer? Eu vou bater duro na jurisprudência do ECA aqui, então. Legal? Letra da lei, você estuda a parte. Bacana? E eu vou bater aqui na jurisprudência. Bacana na jurisprudência. Bacana, então vamos começar aqui com o estudo da jurisprudência do Estatuto da Criança e Adolescente. Ó, primeira coisa que você tem que ficar ligado. Tá travando aí? Travando? Como é que tá? Tá tranquilo, né? Bacana. Primeira coisa que você tem que ficar ligado, né? Se liga, vai cair na sua prova súmula 500. Súmula 500. Súmula 500. STJ súmula 500. Olha só o que vai cair na sua prova, o certo vai perguntar se está certo ou errado. Perceba bem, a configuração do crime previsto no artigo 244b, corrupção de menores, independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Então perceba bem, veja que se um maior, né, ele pratica delito com o menor, bacana, se ele pratica determinado delito em que você tem uma qualificadora, por exemplo, no furto, né, no concurso de pessoas, veja lá, o concurso de pessoas qualifica o furto, não é isso? Além do furto qualificado, vai responder pela corrupção de menores. E eu digo o seguinte, se é um menor que já é dado à prática de atos infracionais, não interessa, não interessa. Ou seja, será que, professor, de repente o menor já pratica atos infracionais, ou seja, ele já está corrompido. Então, como mencionar, professor, enquadrar a conduta daquele que está agindo com aquele menor, né? Tudo bem, concurso de pessoa, legal, mas por que enquadrar também na corrupção se o menor já está corrompido? Aí você joga duro, o STJ fala, não interessa se aquele menor já pratica atos infracionais. Bacana? Vai responder se fosse um exemplo de furto, vai responder pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas e ainda corrupção de menores. Bacana? Não interessa então se o menor ele já pratica atos infracionais. Bacana? Veja que o STJ entende que trata-se de delito formal. Vai cair na sua prova. Legal? Súmula 500 do STJ. Vem comigo então batendo de jurisprudência no ECA. Súmula 108. Súmula 108 do STJ. Vai cair na sua prova. A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é competência exclusiva do juiz. Por que essa súmula 108? Perceba bem. O Instituto da Remissão. Ouviram falar da remissão? Né? A remissão? Então, veja que eu tenho uma remissão, uma remissão que, na verdade, a doutrina fala, na minha remissão concedida pelo MP, não é bem isso, não. É uma remissão proposta pelo MP, não é isso? Você até vê nas provas concedidas. Não. E por isso tem essa súmula. Porque veja que na remissão você pode ter uma remissão, né? Veja, com uma medida socioeducativa. Não é isso? Então veja, o MP vai propor remissão, ele pode propor com uma medida socioeducativa, mas perceba bem, quem vai aplicar a medida socioeducativa é o juiz, não o MP.
Legal? O MP pode propor, mas quem aplica é o juiz. Legal? Então é por isso que é o teor aqui da súmula 108. Súmula 108. Súmula 108 do STJ vai cair na sua prova. O que o CESP vai colocar? Ele vai colocar aqui a redação da súmula e vai perguntar certo ou errado. Legal? Súmula 108. Então, olha, súmula 500, bacana? Súmula 108, e aqui eu estou falando a razão de ser da súmula 108. Legal? Eu estou meio no ritmo aqui de aulão, falando muito rápido, porque o coro é assim lá em Goiânia, dia 15, né? Nesse ritmo aí que a gente vai bater. Bacana. Vamos lá ainda, continuando. Veja bem, STF, não é possível aplicação da internação ou semi-liberdade, né? Ou não é possível a aplicação da medida de internação ou semi-liberdade ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao previsto no artigo 28 da Lei 11.343. Ele está falando o seguinte: se um menor for apreendido conduzindo drogas, perceba bem, para uso próprio, né? Vem cá, professor, mas será que ele pratica ato infracional? Pratica. Professor, mas por que pratica ato infracional? Eu tenho que dizer para você que conduzir droga para uso próprio, perceba bem, veja que a conduta continua sendo criminalizada. Você tem a despenalização. Se a conduta continua constituindo crime, veja, um menor que conduz droga para uso próprio, ele acaba cometendo um ato infracional análogo ao crime do 28. Bacana? Pois bem, a pergunta que se faz é o seguinte: será que esse menor que conduz a droga para uso próprio, né? Será que o menor que conduz a droga, ele tem que segurar as mensagens para uso próprio, será que pode se aplicar medida de semi-liberdade ou internação? Perceba bem, STF entende que não. Não entende que não por quê? Ora, o maior, se ele é flagrado conduzindo droga para uso próprio, ele vai, né, conduzido à delegacia, né? Na verdade, se você for ver a letra fria da lei, tinha que ir para o judiciário, não estando o juiz, o delegado que toma as providências, enfim. Mas na prática, ele é conduzido para a delegacia, tá certo? Veja, o maior, se ele assinar ou não assinar o termo de compromisso de comparecer ao juizado especial criminal, perceba, não se imporá a prisão em flagrante. E outra coisa, veja que o maior não se submete a uma medida de cerceamento de liberdade. É por isso que, se o maior você não tem cerceamento de liberdade, por que aplicar uma medida socioeducativa de internação ou semi-liberdade no menor que conduz drogas para uso próprio? Então o STF entende que não há possibilidade da aplicação da internação ou semi-liberdade ao menor que conduz drogas para uso próprio, ou seja, pratica um ato infracional análogo ao artigo 28 da Lei 11.343. Legal, então? Bacana? Tranquilo? Respira, esse é o meu ritmo do aulão, né? Tô no ritmo do aulão. Perceba bem que eu tô aproveitando o tempo, né? Eu mando diversas informações e você tá ligado. Bacana. Veja também, muito importante, tá? Posicionamento aqui, olha, do STJ, súmula 342. Súmula 342. Bacana? Súmula 342 do STJ vai cair na sua prova. Súmula 342 do STJ vai cair na sua prova. Olha só o que diz a súmula 342 do STJ. A confissão do menor, tá certo? Aqui eu só estou trabalhando a jurisprudência. Por quê? Letra da lei você vai estudar em casa, né? Que é para dar os bizu, né? Perceba bem. Cada um bloqueia no seu periscopo. O que está acontecendo? Eu não estou sabendo. Estou jogando duro aqui, que vocês estão brigando porque, né? Vamos manter aqui a concentração. Bloqueia o Wesley, mas por quê? Né? Vou dar o contraditório para ele. Vou mandar o Zuc bloqueio. Por quê? O que ele está fazendo aí, hein? Vai ganhar um Zuc bloqueio? Não, ele tem que ter o contraditório. O Wesley está para... vamos verificar aqui, né? Se liga então, se liga, né? Se liga, vamos lá? Quem, né? Wesley, né? Bacana. Se ficar de vacilação vai ganhar um Zuc bloqueio, né? A gente não tá brincando aqui, tá jogando duro e aqui faltam 2 semanas para a prova, tá certo? Não posso perder tempo. Bacana, né? É o que eu sempre falo, né? Humilde, mas não otário. Bacana? Se ficar de vacilação vai ganhar um Zuc bloqueio. Vem para mim agora.
né? Vem para mim agora. Vamos concentrar. Vou concentrar, né? Se não concentrar, não adianta. Bacana, vem comigo. Estou passando a questão da sua prova. Tu tá aí se ligando? Legal? Bacana. Wesley, sapatinho, irmão. Beleza? Você tá sempre me seguindo aí. Você é um cara tranquilo. Sei o que tá acontecendo aí. Bacana? Fica no sapatinho. Tá sempre pra gente continuar. Vem comigo. Se liga. Súmula 342. Súmula 342 do STJ. Súmula 342 do STJ. A confissão do menor, tá certo? A confissão do menor, por si só, não é idônea para sustentar a aplicabilidade da medida socioeducativa. O STJ fala o seguinte, olha, será que se o menor aconteceu um homicídio e o menor, perceba bem, ele assumiu a autoria do homicídio? Será que basta só ele assumir a autoria do homicídio já se pode aí submetê-lo a uma medida socioeducativa, por exemplo, de internação? Perceba bem, veja que não basta só a confissão, você tem que ter outras provas para robustecer, né? Ligar ele à autoria do ato infracional, beleza? Para ligar ele à autoria do ato infracional. Então, para o STJ, perceba, a confissão do menor por si só não é idônea para sustentar a aplicabilidade da medida socioeducativa. Súmula 342 vai cair na sua prova. Súmula 342 do STJ no ECA vai cair na sua prova. Perceba bem. STJ ainda. Vamos concentrar, senão eu vou parar a transmissão. Beleza? Né? Vamos concentrar, tem um pessoal que tá aí, tá sério, não é isso? Senão eu vou parar a transmissão. Beleza? Né? Tá até tirando minha concentração. Não é isso? Tô tentando jogar duro e vocês estão aí, com a parada totalmente fora da concentração da prova. A gente faz um trabalho gratuito para ajudar vocês. Agora, se a galera não está conseguindo, não está afim, a gente para também. Vamos lá, então. STJ, né? Tô jogando duro, tô passando aqui as súmulas, porque chega lá na prova, lá, pô, professor, caiu súmula. Eu avisei, tá certo? Vamos lá. STJ. O juiz não é obrigado a requisitar laudo técnico psicossocial para decretar a internação. Então, veja, será que o juiz, para decretar a internação, ele precisa de um laudo técnico? Para o STJ, não. O juiz pode decretar a internação, perceba, com base no princípio do livre convencimento. Legal? Com base no princípio do livre convencimento. STJ, nesse sentido, não há necessidade de laudo técnico para decretar a internação. Beleza? Vamos lá, então. STJ ainda, né? STJ ainda, que é o julgado, né? Que é o julgado do STJ. Vamos lá, então. Passa aí o julgado, né? Vou dar só esse julgado aqui, depois tem que dar uma pesquisada aí, beleza? Essa agora do laudo técnico, anota o HC 107, 473, Minas Gerais, 11 de dezembro de 2012. HC 107, 473, Minas Gerais, 11 de 12 de 2012, beleza? Não há necessidade de laudo técnico para decretar a medida de internação. O juiz pode decretar com base no princípio do livre convencimento. Vamos lá, STJ ainda. A STJ, jurisprudência em cima do ECA. Perceba bem. STJ. A medida de internação não é automática, devendo sempre ser fundamentada, considerando seu caráter excepcional. Perceba bem. Internação, a semi-liberdade, né? Veja, a internação é medida o quê? Excepcional, beleza? Excepcional. Em último caso, o adolescente é submetido à internação. Sendo uma medida excepcional, o STJ entende que necessariamente a internação deve ser fundamentada. Necessariamente, né? Veja, a imposição da medida, a aplicabilidade da medida socioeducativa de internação, veja, não é automática, ou seja, o juiz ele deve fundamentar, tá? Porque a internação é medida o quê? Excepcional. Legal? Bacana. STJ ainda. STJ, perceba bem.
O regime de semiliberdade somente pode ser adotado como inicial quando demonstrada imperiosa necessidade, devendo ser fundamentada na sentença. Então, tanto a internação como o regime de semiliberdade, perceba, internação e semiliberdade, eu tenho um cerceamento de liberdade. Veja, o STJ entende que o juiz tem que fundamentar na sentença. Beleza? Tem que fundamentar. Não há possibilidade da aplicação automática, o STJ levantando essa bandeira de novo. Legal? Bacana, bacana. Súmula 265 do STJ. Súmula 265 do STJ. Súmula 265 do STJ. Segura aí, vou passar agora. Súmula 265 do STJ. Estou passando a jurisprudência forte de ECA para você, porque se o CESP baixar com jurisprudência, você vai quebrar nas pernas, beleza? Súmula 265 do STJ. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar a regressão da medida socioeducativa. Perceba bem, então, que o adolescente ele estava cumprindo uma semiliberdade. Perceba que ele andou vacilando, né? E aí, olha, o juiz vai puxar de novo ele para a internação. Veja, que da semiliberdade, se ele está na semiliberdade e aí porque ele deu uma vacilação lá, puxou para a internação, necessariamente o STJ entende que o menor ele deve ser ouvido. Bacana? A oitiva do menor é necessária antes de decretar a regressão da medida socioeducativa. Legal? Bacana, então, né? Estava lá na semiliberdade, tranquilo, vacilou, mandaram a internação nele. Mas perceba, ele tem que ser ouvido. Legal? STJ nesse sentido, súmula 265. STJ, súmula 342. STJ, súmula 342. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. A súmula 342, na verdade, veja, reforça, né, a concepção que a gente passou aqui, tá certo? No sentido da oitiva, né? Da oitiva do adolescente, sempre que ocorreu o quê? Uma regressão, veja que, a súmula 342, né, ela materializa a necessidade, né? A necessidade, veja, de se reunir outras provas além da confissão para a aplicação da medida socioeducativa. Bacana? Veja, não pode o juiz desistir de outras provas porque ele tem a confissão do adolescente, né? Aqui você vai ver isso, inclusive a aplicabilidade no processo penal, né? Confissão não é a rainha das provas, beleza? Tranquilo? Aqui no ECA também a mesma coisa. Bacana. Legal. STJ e STF, se liga agora, posicionamento do STJ, do STF. Em nenhuma hipótese, a internação provisória pode ultrapassar 45 dias, pouco importando a gravidade do ato infracional, as condições pessoais do adolescente ou a complexidade do caso. Veja que quando eu raciocino com internação provisória, né, aí na sua cabeça, professor, seria assim, manter uma simetria com a prisão preventiva, né? Bem, no que se refere ao cerceamento de liberdade antes de uma sentença, mantém uma certa simetria, só para você entender, mas eu tenho que chamar a sua atenção. Porque prisão preventiva, perceba bem, não comporta prazo, né? É claro que uma prisão preventiva com prazo muito excessivo, né, constitui constrangimento ilegal. É isso, o cara está preso preventivamente 2 anos, espera aí, não é isso? Aí tem que se verificar, porque pode constituir constrangimento ilegal. Bem, no que se refere à internação provisória, 45 dias, irmão. Professor, não pode prorrogar? Não pode prorrogar. Veja, olha, não pode ultrapassar 45 dias, né? Eu tenho a internação provisória, 45 dias, não é isso? Eu tenho a internação, né, que eu vou chamar de internação normal, né? Veja que não pode passar aí 3 anos, eu tenho a internação sanção, não é isso? Aquela internação lá de 3 meses. Bacana, então tem que ficar esperto, né? Tem que ficar esperto aí. Legal? Bacana. Eu vou chamar a sua atenção, né? Agora as mensagens pararam, acho que agora ficou top, né? Não sei o que aconteceu aí. Bacana. Eu vou chamar a sua atenção agora para a questão da internação que pode te tirar da prova. Bem, pode te tirar da prova porque quando você pega lá o ECA, né? Quando você pega o ECA, lá no artigo 121, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: a internação, né? Fala lá, a internação constitui medida privativa da liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Bacana. Aí, o parágrafo 2º fala o seguinte: a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Bacana, professor. Então tá falando que a internação não comporta prazo. Aí vem o parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Aí você, professor, aí não. Professor, como? Que se o parágrafo 2º está falando que a internação não comporta prazo, e aí vem o parágrafo 3º e diz que a internação não pode exceder 3 anos. Professor, tem alguma coisa errada. Não tem. Não tem. Me explica então, e eu explico para você jogando muito duro. Eu explico para você jogando muito duro, porque quando ele fala assim, a medida de internação não comporta prazo determinado, ele está falando o seguinte, perceba bem. O juiz na sentença, quando vai aplicar a internação, ele não pode falar que seja o adolescente internado 6 meses, que seja o adolescente internado 1 ano. Não pode, entendeu? Então, na verdade, o juiz fala assim, ó, que seja o adolescente submetido à internação. E aí, a cada 6 meses é feita uma reavaliação. É quando ele fala assim, a internação não comporta prazo, perceba bem, a internação não comporta prazo na sentença. Entendeu? Aqui não está falando, mas é isso. Entendeu? Sendo que o juiz vai falar o seguinte, olha, que seja o adolescente submetido à internação. Bacana. O adolescente submetido à internação. Perceba bem. Só que essa internação não pode passar 3 anos. Entendeu? Então, quando ele fala a internação não comporta prazo, está dizendo o seguinte, a internação não comporta prazo na sentença. Entendeu? O juiz não pode falar que seja um adolescente internado 2 meses, 3 meses, não é igual a pena, entendeu? Lá na pena, o cara na dosimetria da pena, então tá aí, ó, 6 anos, né, de reclusão, entenderam? Aqui é um outro esquema. O juiz só vai falar ó, que seja o adolescente submetido à internação. Entendeu? Aí a cada 6 meses é feita uma reavaliação. É por isso que a internação não comporta prazo. Aqui ele não fala, mas não comporta prazo na sentença. Joguei muito duro com você agora, cristalizei a sua cabecinha, porque até hoje você não entendia esses 2 artigos, né? Fala isso, eu não joguei duro. Professor, agora eu entendi. Caramba, essa foi demais, hein? Essa era a minha dúvida, porque eu li aqui no parágrafo 2º, falava que não comporta prazo determinado. Aí no parágrafo 3º, e fala em nenhuma hipótese o período, a internação, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Aí eu falei o seguinte, pô, mas como assim? Comporta prazo, entenderam? É porque o juiz não pode falar 1 ano, não pode. Que seja adolescente submetido à internação, entenderam? Aí, a cada 6 meses é feita uma reavaliação. Cara, um adolescente praticou um ato infracional? É claro que a cada 6 meses, não tá bom não, tá pra sair não. E ainda não dá pra sair não. Aí vai ficar até os 3 anos, entendeu? É isso. Bacana? Entenderam agora? Tá? Então se liga. Quando ele fala que não comporta prazo, ele comporta prazo na sentença. Claro, mata no peito e a gente joga duro. Se liga então ao Aulão Premonição, dia 15, né? O ritmo vai ser esse do Aulão Premonição. Eu fico doido quando eu começo a dar os bizu, né? E eu vejo que o aluno tá concentrado, o ritmo é esse aí, né? Não vai ter ninguém, não fico rindo, não. É resolução de questões, pedra de toque. Aulão Premonição, dia 15 de outubro, poucas vagas. www.sabermaisdireito.com www.sabermaisdireito.com. Beleza? Tranquilo. Tá, vamos fechar rapidinho aqui então. Cada aula será de 1 hora, premonição cada um tem que ter 1 hora, e eu vou jogar muito duro que eu vou trabalhar com 2 horas, porque eu já falei que sabia mais direito. Eu vou dar aula de direito penal, né, e legislação extravagante. Aí eu vou entrar, arrebentar no penal, vou descansar, depois eu entro de novo. Bacana? Vou chamar no Perceba. Pessoal, entendeu isso aqui? Que pode dar uma loucura na sua cabeça, tá? Aí vai cair na letra da lei na sua prova. A internação não comporta prazo determinado. Aí você, tá errado. Tá errado por quê? Porque eu li, a internação não pode ultrapassar 3 anos. Tá errado. Aí você, errado. Aí você, caramba, aqui na lei tá... não, vai anular. Entenderam? Entenderam? Agora você já tá sabendo, quando fala que não comporta prazo, é prazo na sentença. Entendeu? Bacana. Vem comigo. Artigo 126 do ECA. Artigo 126 do ECA. Corre lá. Pega aí no 126. 126. Tem outro bizu aqui para te dar. 126, tem outro bizu para te dar. Se liga, 126 ele trata da remissão.
não é isso? Remissão. Veja, a remissão pode ser concedida lá pelo juiz, não é isso? Ou pode ser aí proposta, na verdade, lá pelo Ministério Público também, não é isso? Perceba, então, quando a remissão é proposta pelo Ministério Público, veja, tem natureza jurídica de exclusão do processo. Exclusão do processo, beleza? Tem natureza jurídica de exclusão do processo. Veja que exclusão do processo, na verdade, um afastamento, né? Porque, veja bem, não é proposta a ação socioeducativa, não é isso? Veja que quando você tem um MP, né, propondo a remissão, tem natureza jurídica de exclusão do processo. Bacana? Na sua prova, ele vai falar que tem natureza jurídica de extinção. Não. A remissão tem natureza jurídica de extinção? Até tem, mas aí em outra fase. Bacana? Quando concedida pelo juiz. Tem natureza jurídica de extinção ou suspensão do processo. Legal? Então fica ligado. Juiz, extinção ou suspensão do processo, a remissão. MP, natureza jurídica de exclusão. Ele vai trocar. Legal? Bacana? Beleza? Não vai cair nessa, né? Beleza, então. Pessoal, longe aqui, né? De jogar duro, de ver o ECA todo, veja, a apuração dos atos fracionais é importante, né? Eu aqui bati na jurisprudência, ainda tem outra jurisprudência para te passar. Se liga então, quando é que vai configurar a reiteração de atos? Olha, com o STJ, inclusive, deu uma decisão recente agora, dizendo, olha, não há que se falar em 3 atos fracionais. Beleza? Não há que se falar em 3 atos infracionais. Tranquilo? Não há que se falar em 3 atos infracionais. Perceba bem que não há que se dizer o número de atos que vai configurar a reiteração. Veja, decisão da STJ recente, inclusive, a STJ tinha decidido já nesse sentido. Bacana? Então, reiteração de atos. Não há necessidade, né, de se praticar 3 atos. Tá? 3, 2 atos, não há necessidade aí, tá? 3 atos, melhor dizendo, né? Porque reiteração, aí tem que praticar mais um, né? Para você raciocinar com reiteração. Bacana, arroba professora Cláudia Barro na área, né? Arroba professora Cláudia Barro na área, ali, ó. Arroba Barro Porto Carreiro. Vamos seguir lá a professora Cláudia Barro aí, joga muito duro, né? No direito penal aí no Rio, não é isso? É isso aí, professora Cláudia Barro na área. Bacana. Olha só, então cai pra mim agora, tá? Que a gente agora vai trabalhar a lei de drogas, né? Sair agora do ECA, já caiu na drogas com jurisprudência, beleza? Jurisprudência, batendo firme na jurisprudência. Valeu, professora? Estamos juntos aqui batendo na jurisprudência. Perceba bem, agora eu começo a trabalhar com lei de drogas e eu tenho que falar pra você o seguinte. E aí, princípio da insignificância se aplica ou não ao porte de droga para uso próprio? Perceba bem 2 posicionamentos doutrinários, 2 posicionamentos jurisprudenciais. Bacana? Veja, conduzir droga, né, para uso é crime? Será que é possível aplicabilidade do princípio da insignificância? 2 posicionamentos jurisprudenciais. Primeiro, posicionamento, STJ entende que não é possível a aplicação do princípio da insignificância no uso. STJ entende que não é possível a aplicação do princípio da insignificância no uso. STJ. Para o STF, perceba, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? 2 posicionamentos, STJ e STF nesse sentido. É importante ainda, né? Perceba bem na questão da quantidade da droga apreendida. Será que a quantidade da droga apreendida pode indicar que aquele agente se dedica à atividade criminosa e aí afastar, né, lá o privilégio, uma situação de tráfico privilegiado? Sim ou não? Quantidade. Então o cara estava conduzindo um caminhão cheio de drogas, foi abordado. Veja, será que com a quantidade de droga eu posso falar, olha, que essa quantidade de droga, esse cara não é marinheiro de primeira viagem, não. Esse é traficante, ó, muito tempo. STF e STJ entende que a quantidade de droga pode indicar que aquele jovem se dedica, né, aquela pessoa, aquele adulto, melhor dizendo, se dedica à atividade criminosa e afastar a possibilidade do privilégio, não é isso? De caracterizar lá o tráfico privilegiado. Falando em tráfico privilegiado, né, muito importante, né, você saber tráfico privilegiado, né, perceba bem, né, perceba bem, STJ entendendo que tem uma roupagem de crime hediondo, né, você tem inclusive sumulado esse entendimento do STJ, e o STF entendendo que não há que se falar uma roupagem de crime hediondo quando você trata de tráfico privilegiado. Legal? Bacana. Luaninha na live, bacana. Perceba bem então, mula, perceba bem, mula, tá certo?
Falo agora do mula. E aí, será que o mula, o fato, valeu Luana, um beijo para você, será que o fato da pessoa desempenhar a função de mula, isso indica, né, que ele faz parte de uma organização criminosa? Será que é possível a aplicabilidade do tráfico privilegiado àquela pessoa que figura como mula? Veja que para o STJ, né, a pessoa que figura como mula, ela desempenha uma função. E por isso, veja, não há que se falar, e por isso indica que ela pode sim fazer parte de uma organização criminosa. Veja, para o STJ. Por quê? Para o STF, decisão recente, o STF entendendo que a condição de mula por si só não caracteriza, né, não indica que a pessoa faz parte ali da organização criminosa. Bacana para o STF, mula, veja, a figura do mula necessariamente não quer dizer que a pessoa faz parte da organização criminosa, e veja, e portanto, veja, para o STF é possível o mula ser enquadrado no tráfico privilegiado. Bacana, então, dois posicionamentos, né? Tem que ficar esperto na questão do mula. Bacana, legal, 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 legal. Outra jurisprudência, perceba no que se refere à lei de drogas, veja, em relação ao tráfico internacional, perceba bem, jurisprudência recente, fresquinha, né? Veja que não há necessidade da droga sair do país, não é isso? Veja que, perceba bem, veja que não há necessidade da droga sair do país. Veja que para o STF entendendo, olha, perceba bem, de que se o agente, STJ melhor dizendo, se o agente, ele tinha a intenção de passar essa droga, de receber essa droga ou passar essa droga para fora do país, eu já tenho aí o tráfico internacional configurado. Beleza? Legal. Tá. Outra questão também de jurisprudência. A droga saiu dos Estados Unidos, né? E o cara pediu a droga no Rio de Janeiro. Essa droga foi apreendida em São Paulo. Competência para processar e julgar. Juiz federal, né? Tráfico internacional. Juiz federal do Rio ou juiz federal de São Paulo? São Paulo, onde a droga foi apreendida. Perceba bem a STJ no sentido que é o juiz federal de São Paulo. Ou seja, a competência é do local onde a droga foi apreendida. Perceba bem. Tranquilo? Outra informação de jurisprudência. Será que na fixação da pena eu tenho que considerar a pureza da droga? A pureza da droga é considerada na fixação da pena? Olha, o agente estava traficando uma droga, veja que essa droga não era tão pura, era uma droga misturada com talco. Será que isso pode influenciar na fixação da pena, do juiz aplicar, né, uma pena menor, considerando a pureza da droga, que a droga não era tão pura? STJ, a pureza da droga. Veja, no que se refere à pureza da droga, tá? Perceba bem, pureza da droga. Veja que a pureza da droga, ela não influencia na fixação da pena. Legal? A pureza da droga não influencia na fixação da pena. Bacana, coloque isso aí na sua cabeça, né? Pureza da droga não influencia na fixação da pena. Bacana? Tranquilo. Outro posicionamento também que eu julgo importante, falo rápido, né? Tráfico interestadual. Perceba, o Tício ele mora em Brasília, legal? Então, veja, ele pediu uma droga, tá? Se essa droga veio de fora, legal? Veja, a droga entrou no país, eu já tenho um tráfico internacional, bacana? E veja, para chegar até Brasília, essa droga passou por Minas Gerais, legal? Aí eu pergunto, será que o fato da droga passar por um estado configura o tráfico interestadual? Perceba bem. Veja que para o STJ, a questão da droga passar de um estado para outro, né? De a droga passar entre um estado e por questão geográfica, perceba bem, né? Para até chegar a Brasília, passou ali por Minas. Veja, não há que se falar na incidência do tráfico interestadual.
Só vai ter a incidência do tráfico interestadual, que é o chamado tráfico doméstico, se ele comercializar essa droga nesse percurso, né? Passou por Minas, a vendeu lá até chegar a Brasília, beleza? Questão de posicionamento geográfico não incide a causa de aumento lá do tráfico interestadual. Legal? Bacana. STJ e STF ainda. STJ e STF agora, se liga. O Tício estava levando uma droga de Brasília para Minas, tá? Veja que ele foi abordado em Brasília ainda. E tem toda a prova que ele iria comercializar essa droga lá no estado de Minas Gerais. Mas ele foi abordado em Brasília. Eu tenho um tráfico interestadual, veja, consumado ou tentado, não passou a fronteira. Perceba bem, eu tenho um tráfico interestadual consumado, porque o que basta é intenção, né? Ele tinha intenção de levar essa droga, veja, para outro estado, beleza? Então veja que não há necessidade de transpor a fronteira. Portanto, basta a intenção do agente. Legal? Consumado, STJ nesse sentido. Bacana? Tranquilo. Legal, legal, legal. Anota ainda aí, muito importante, súmula 501 do STJ. Súmula 501 do STJ. Perceba, não é possível a combinação de leis, né? Eu não posso combinar o artigo 12, perceba, 12, né, da antiga 6368, com o parágrafo 4º, que trata lá do privilégio, parágrafo 4º do 33. Legal? É lex tercia, né? Não é possível a combinação de lei. Perceba que a combinação de lei, ela fere, né, o princípio, perceba bem, o princípio... Aí, ó, né? Veja que quem deve legislar, né, é o juiz, não é isso? Não é isso? É o princípio da separação dos poderes. O juiz, quem deve legislar é o juiz, quem deve legislar é o legislador, né? Então o juiz, quando ele combina leis, ele está, na verdade, legislando. Então ele está ofendendo o poder legislativo. Legal? O judiciário ofendendo o poder legislativo. Eu tenho uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. É o fundamento aqui da súmula 501. Perceba bem, né? Por isso que eu não posso combinar. Porque quando eu combino, o juiz está criando uma lei. Como é que ele quer criar lei se ele não é um poder legislativo? Então ofende o princípio da separação dos poderes. Ritmo de aulão, ritmo de aulão, ritmo de aulão. STJ agora, STJ agora, joga duro. STJ, STJ, se liga no STJ. Perceba bem, o Tício foi abordado na rua. Legal, estava conduzindo drogas, né? Segundo ele, para uso próprio. Para um tijolão de maconha. Beleza. Falou o seguinte, olha, essa droga aí, Tício, não, essa aqui é para uso próprio. E, rapaz, o delegado não quis saber, o delegado prendeu. Enfim, no tráfico. Será que ele é obrigado, em juízo, provar que ele estava conduzindo a droga para uso próprio? STJ diz que o réu não é obrigado a provar que é usuário. O réu não é obrigado a provar que é usuário. O MP que tem que provar que ele é traficante, joguei duro com você. O ônus da prova é do Ministério Público e não da pessoa que está sendo acusada pela prática do tráfico. Legal? Então, ó, STJ, o réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para consumo próprio. Cabe à acusação comprovar que o entorpecente se destinava ao tráfico. Legal? Bacana? Então, joga duro, joga duro, joga duro, joga duro. Vamos continuar, vamos continuar. Não acabou não, não acabou não. STF e STJ agora. E aí, eu tenho até decisão recente do STF também agora. Veja, robustecendo esse entendimento, né? Perceba bem, é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado por tráfico de drogas. Ó, STF acabou de dar uma decisão agora, né? Reconhecendo, inclusive, a possibilidade do cara iniciar no aberto. E já jogou duro, é traficante no aberto. Entenderam? Então, e reforça, né, esse entendimento aqui. Veja, ele já tinha entendido lá que não haveria a obrigatoriedade do início da pena no regime fechado nos crimes hediondos, não é isso? E veja, e se você dá um tratamento... os crimes hediondos, os crimes equiparados, você dá um tratamento, veja, homogêneo, como você faz com os crimes hediondos, não é isso? Então, lá, com essa concepção, já se poderia iniciar em outro regime, né? Aí a primeira turma do STF, ano passado, no que se refere à tortura, jogou duro.
Jogou duro por quê? Porque a primeira turma falou que quando for tortura tem que iniciar no fechado. Primeira turma, né, jogando muito duro. Primeira turma, né? Primeira turma do STF entendendo que na tortura tem que iniciar no fechado. Legal? Tá? Então, agora tráfico tá liberadão. Tráfico tá liberadão. Beleza? Bacana, bacana, bacana. Vem pro 35. Vem pro 35. Não corre não. 35 trata da Associação para o Tráfico. Perceba bem. Artigo 35 tem que ficar ligado porque, legal, olha, para caracterizar o 35 eu tenho que ter a estabilidade. Legal? Associarem-se duas ou mais pessoas, né? Duas ou mais pessoas. Bacana? Importante do 35. Importante do 35. Se liga no que eu vou falar. Se liga no que eu vou falar. Ritmo de aulão. Ritmo de aulão. Ritmo de aulão. Associação para tráfico não é tráfico. Associação para tráfico não é tráfico. Caramba, professor, não é tráfico. A associação para tráfico não é tráfico. Portanto, a associação não se equipara hediondo. Joguei duro com você agora. Tá? A associação não é tráfico. Portanto, não se equipara aos crimes hediondos. Beleza? Porque lá fala tráfico de drogas e a associação não é tráfico. Legal? Joguei duro contigo agora, né? 35, estabilidade, coloca aí que não é tráfico. Beleza? Associação não é tráfico, tá? E outra coisa, trata-se de crime permanente. Beleza? Ele aí tá falando que é tráfico sim, ele tá falando que é tráfico sim, então coloca na prova que é tráfico sim, né? Deixa ele colocar lá, né? Associação, veja, não caracteriza tráfico, não é isso? Então vai lá, né, irmão? Joga lá que é tráfico. Isso, joga lá, que é tráfico. Bacana então, né? Vamos lá. Então se liga, se o agente, ele se associa, veja, e além disso, ele trafica a droga, responde por 2 crimes. Associação e tráfico de drogas, beleza? Associação e tráfico de drogas. Bacana? Vou ter que dar um bloqueio nele porque ele tá querendo sacanear os alunos, né? Ganhou um Zuc bloqueio, né, irmão? Porque você tá aí, né? Ganhou um Zuc bloqueio, né? Senão não atrapalha, né? Um aluno escreve, vê o que você tá escrevendo aí, não se liga no que eu tô falando, já era. Ganhou um Zuc bloqueio, né? Isso. Ele quer tirar a concentração, né? A gente não tá aqui passando informação errada, não é isso? A gente joga duro aqui. Quem tá estudando tá ligado no que eu tô falando, né? Quem tá estudando tá ligado no que eu estou falando. Perceba bem, 37, 35, então se liga, né? 35 se liga, né? Associação, bacana, ó, se ligou aí no que eu dei, né? O bizu. Tá, vem pra cá agora. 37, informante. 37, informante, se liga. O 37 diz o seguinte: colaborar como informante, vamos lá no ritmo do aulão. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput 1º e 34 desta lei. Se liga, esse 37 aqui, que é o informante, se liga, é direcionado àquela pessoa, né? Veja, é um fogueteiro, aquele cara que avisa a ação da polícia. Porque se eu tenho o Tício e o Tício ele fica numa esquina e perceba bem, a pessoa, onde é que tem droga, Tício? Ah, tem ali. Ele ainda leva a pessoa. Ele passa a informação e leva. É 33 nele e não 37. Apesar dele estar passando informação, não cai aqui no 37. Beleza? Essa informação do 37 é aquela do fogueteiro. Bacana? Então, se ele passa a informação e leva a pessoa até a boca, ele vai responder lá no 33. Né? É claro que se for um marinheiro de primeira viagem, entrou no tráfico agora, e ele está levando, né, o pessoal ali até na boca, ele vai entrar no 33 para o quarto, né? Tráfico privilegiado para ele, começou agora, veja, mas não há que se falar no 37. 37, informante é informar a ação da polícia, colaborar como informante. Essa figura do 37 foi criada na 11.343, perceba bem, porque lá na 6368 não tinha essa figura. Então, o fogueteiro, na vigência da 6368, respondia no 12, junto com os traficantes. Aí o legislador ficou assim, ai, que pena de você aí respondendo no 12, vou criar uma figura para você, fogueteiro. Agora você vai responder no 37. E outra coisa, fogueteiro, vou quebrar teu galho. 37 não é tráfico. 37 não é tráfico. Perceba bem, 37 não é tráfico. Bacana? Não é tráfico, então não se equipara ao quê? Aos crimes hediondos. Legal? Isso, 37 não é tráfico. Perceba então comigo aqui. Se liga no que eu vou falar. Vamos lá que eu tô vibrando. O 37, né? Isso, é exato. Então não se... Exatamente, né? Tem que se ligar, né? Aí o cara não estuda, fica jogando mensagens aí erradas, tentando, né, complicar a cabeça dos alunos aí.
Vem comigo então, né? Tem outra coisa importante, né? Rapidinho que eu vou passar para o Estatuto do Desarmamento, que hoje eu vou quebrar com tudo logo. Vem comigo. No 37, fica esperto, olha só o que ele fala. 37, né? Colaborar como informante com o grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Perceba bem. Aí o Tício, o Mev chamou o Tício. Ô Tício, chega aí. Fala aí, Mev. Ô Tício, é o seguinte, meu irmão, se a polícia chegar, você solta aí um fogos para me avisar que eu vou estar ali traficando drogas. Bacana! Eu pergunto para você, ele vai responder no 37? Ele vai responder no 37. Ora, 37 fala colaborar com informante, como informante, com grupo, organização ou associação, destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no 33, caput, parágrafo 1º e 34. Ora, eu falei, o grupo é mais de uma pessoa, concorda comigo? O Tício pediu pro MEV, o Tício é uma pessoa. Ih, rapaz, onde é que esse cara entra? Perceba bem. Não é isso? Quem colabora para a prática do delito responde, né, na medida da sua culpabilidade, não é isso? Aí eu já tenho até um concurso de pessoa, ele está participando. Teoria monista. Fato atípico? Fato atípico como? E aí? E aí? E aí? Perceba bem que tecnicamente, ele colabora, ele participa para o tráfico. Tecnicamente, ele tem que ser enquadrado lá no 33. Lá no 33. Olha que eu não falei que tá estabilidade. Quem é que jogou a associação aí? Não falei que tem estabilidade. O tráfico, perceba. Quando eu chamo, aí vamos vender drogas aqui, vamos. Aí que a gente tá vendendo ali, nós dois, né? Aí chamou até mais uma pessoa. Aí que você também, 3 pessoas vendendo. 2 ou 3 pessoas. Polícia chegou. Eu não tenho uma associação para um tráfico. Por quê? A questão, eu falei para vocês que tem estabilidade? Não. Eu tenho um tráfico em concurso de pessoas. Prática do tráfico em concurso de pessoas é uma coisa. Veja, a associação tem que ter estabilidade. E estamos vendendo aqui já há um tempão. Você, ó, leva o dinheiro, bacana. Amanhã aqui de novo, bacana. Ela vai comprar droga, bacana. Tem uma associação, entenderam ou não? Tem uma estabilidade, divisão de funções, entendeu? Se eu chamo alguém para vender drogas, não há que se falar em associação, entendeu? Veja, é habitualidade, entendeu? Uma coisa eventual, vamos vender aqui tal. Eu tenho concurso de pessoas, né? Vem comigo agora aqui e eu vou quebrar a banca agora. Perceba que se você raciocinar lá com o artigo 29, né, lá do Código Penal, né, quem colabora para a prática do crime responde na medida da sua culpabilidade. Isso é até interessante, porque olha só, eu posso ter um partícipe. Sabe que o partícipe ele pode ganhar uma pena maior do que o autor? Professor, como? O partícipe pode ganhar uma pena maior do que o autor. Como assim, professor? Quem participa para o crime, quem colabora para o crime, perceba, né? Responde pelo aquele crime, teoria monista, na medida da sua culpabilidade. Eu tenho um partícipe que o cara é dado a vida criminosa, cheio de antecedentes criminais. E eu tenho um autor que entrou agora no tráfico. Na medida da sua culpabilidade. Culpabilidade, individualização da pena. Entenderam? Então veja que o partícipe, veja, sim, também na questão da participação de menor importância, mas veja, eu estou dizendo o seguinte, que eu posso ter uma situação que o partícipe pode receber uma pena maior do que o autor, porque um partícipe com uma folha de antecedentes monstra, entenderam? Na medida da sua culpabilidade de individualização da pena. Joguei duro. Puxa para mim, vem para cá agora. Tá, voltei. Professor, tá, eu tô bolado agora. Por quê? Porque você falou o seguinte, eu tô preso nessa parada. Eu li aqui na lei, realmente colabora com grupo, organização ou associação criminosa. É isso? Lê aí, professor. Tá, beleza. Grupo, organização, associação. E se uma pessoa pediu a outra para fazer esse lance do fogueteiro, ele está colaborando com a pessoa só.
Bem, aqui não dá para entrar. Bem, e aí você falou que se ele participa, bem, então ele tem que, pelo sistema da teoria monista, ele tem que responder no 33. Mas, professor, quer dizer que se o cara colaborar com uma pessoa só, ele vai responder no 33. E se o cara colaborar com um grupo, com uma organização, vai responder lá no 37? Será que não há desproporcionalidade nisso? Aí eu vou na pedra de toque porque eu já desenhei. Eu vou na pedra de toque porque eu desenhei. Eu vou na pedra de toque porque eu desenhei e digo o seguinte: a analogia não pode ser aplicada em direito penal a não ser para beneficiar o réu. Perceba bem, eu chamo na analogia e jogo ele no 37. Por quê? Eu estou fazendo analogia em Bonaparte. Aí ele responde no 37, por analogia, questão de política criminal. Ah, joguei muito duro agora. Legal! Porque se eu jogo ele no 33, pô, desproporcionalidade. O cara colabora com uma pessoa só, 33. Colabora com um grupo, organização, associação, 37. Então, por analogia, perceba, estou usando analogia para tirar ele do 33 e jogar no 37, por analogia em Bonaparte. Política criminal. Legal, né? Aí cai uma questãozinha na sua prova, pede você para tipificar, coloca o cara colaborando com uma pessoa só, você lembra do 35, do 37, aí lembra que, pô, mas espera aí, lá no 37 fala grupo, organização, aí você joga o cara no 33. Não é isso? Aí você tem que explicar para o examinador. Pela teoria monista, deveria responder no 37, no 33, considerando que o 37 ele fala organização, grupo ou associação. Bacana, você vai falar isso, para mostrar para o examinador que você conhece a teoria monista. Quem de qualquer forma contribui para o crime, responde na medida da sua culpabilidade. Você vai mostrar isso. Aí vem no outro giru, por política criminal, considerando que aquele que colabora com um grupo, associação, organização criminosa responde no 37, por analogia em Bonaparte, hein? A doutrina entende que esse deve entrar no 37, muito embora colabora com uma pessoa só. Você tem que construir esse raciocínio. Beleza, tranquilo, 37. Vem agora 38. 38 importante, né? 38 importante. 38 importante por quê? Porque perceba bem, 38 é um crime culposo. Legal? Crime culposo. Ele fala, prescrever ou ministrar culposamente drogas. Porque se eu estou ministrando, ou se eu estou, melhor dizendo, prescrevendo, né? Um exemplo, vamos botar prescrever. Prescrevendo drogas com dolo, o cara quer ficar bombadão e tal, aí não é 38, 33. Aqui você vai entrar se a conduta for culposa. Legal? Bacana, vamos lá. Não, corre não que tem mais. Tem mais. Corre não. Vamos estatuto dos armamentos? A aquisição da droga do Disque Droga eu já dei lá em Recife, né? Ah, beleza, vou dar de novo. Então perceba, se o cara solicitou a droga pelo telefone, a droga está chegando, ele foi abordado na rua, perceba, eu tenho o tráfico consumado, não há que se falar em tentativa, beleza? Consumado. Não há necessidade dele receber a droga materialmente nas mãos, beleza? Diz que droga. Pediu, abordou na rua, tráfico consumado. Eu dei essa questão lá no Recife, no outro dia a questão caiu na prova e os caras falaram, pô, o Zuc matou essa. Bacana? Tranquilo. Vamos lá. Não corre não. Não corre. Eu pergunto pra você, será que é possível o cara responder tráfico privilegiado e mais associação para o tráfico? Sim ou não? Será que é possível é possível responder pela associação e pelo tráfico? Manda para mim. É possível responder pela associação e pelo tráfico? Manda. Sim ou não? Sim. É possível responder pelo tráfico privilegiado e associação? Sim? Não. Como não, professor? Tráfico privilegiado diz o seguinte, o agente ele não pode se dedicar ao quê? Participar de organização ou se dedicar à atividade criminosa. Concorda comigo? Ora, se o cara está associado, isso quer dizer que ele tem uma estabilidade, ele se dedica à atividade criminosa. Então é incompatível o tráfico privilegiado e associação. Joguei muito duro com você agora.
é possível o tráfico, né, o tráfico 33 caput com associação. Bacana. Agora, o tráfico privilegiado com associação é incoerente. Entenderam ou não? Deu para entender? Não tem como. Entendeu? Porque quem está associado se dedica à atividade criminosa. Beleza? Tranquilo? 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 Bacana, né? Tá. STF e STJ nesse sentido agora que eu vou falar. Se liga, se cair letra da lei na sua prova, na questão do transporte público, você vai colocar que a utilização de transporte público caracteriza a incidência da causa de aumento. Beleza, caiu lá. Letra da lei, porra. Você vai lá, certo, letra da lei, falou nada. Agora, se botar STJ, STF, STJ, STF, para a incidência do transporte público, o cara tem que vender a droga dentro do transporte. Se ele quer traficar drogas no ponto B e ele pegou o ônibus no ponto A, apenas deslocou, não comercializou, não há que se falar na incidência da causa de aumento. Entenderam? Agora, se caiu a letra da lei, não fica... professor, não, falou STJ, não, letra da lei, então bacana, incidência da causa de aumento. A questão não fala que eu quero vender, mas não era a letra da lei? Sim, então é isso. Agora, se falar segundo STJ, STF, meu irmão, tem que ocorrer a letra da lei, tem que ocorrer a comercialização no interior do transporte. Beleza? Tranquilo. Tá. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá. Tráfico versus depósito, né? O 33, né, com o 34, que é o cara que possui maquinário, enfim. Tá, maquinário, é isso que eu queria falar. Será que se eu chego numa residência, encontro drogas e o cara tem um canivete e tem uma balança, será que ele vai responder por 33 e pelo 34? Considerando que aqueles materiais são utilizados na produção da droga? Sim ou não? STJ no sentido de que não. Não, porque tem que representar um verdadeiro laboratório. Beleza? Veja, um alicate, uma balança vai responder só no 33. Não há que se falar em maquinário. Bacana? STJ nesse sentido. Laudo provisório versus laudo definitivo, né? Decisão recente aí do STF, entendendo a necessidade do laudo definitivo, né, para a condenação, né? Decisão recente aí. Vamos ficar ligado. Perceba bem. Legal? Perceba bem, perceba bem. Vamos para Estatuto do Desarmamento. Aguenta? Aguenta não? Quer ir pro pau? Estatuto do Desarmamento? Sim ou não? Sim ou não? Ei, tem coragem? Tem coragem, hein? Sim ou não? Tem coragem, sim ou não? Vamos lá, então. Vamos lá. Estatuto do Desarmamento. Cadê meu Estatuto do Desarmamento? Tá aqui. Vou pegar aqui minha jurisprudência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arma apreendida na boleia da viatura, na boleia do caminhão. Arma apreendida na boleia do caminhão. Veja, é porte, não posse. Bacana? Arma apreendida na boleia do caminhão. Vou ter que falar rápido, que agora o celular tá querendo já desligar. É porte e não posse. Bacana? Caminhão, claro, na rua, né? Legal. Bacana. Outra informação importante. Porte de arma de fogo por parte de policial civil aposentado. Porte de arma de fogo por parte de policial civil aposentado. Veja, o policial civil aposentou, segundo a STJ, perde, né, o porte funcional, porque ele não exerce mais a função. Bacana. Praticante de tiro esportivo. Praticante de tiro esportivo, perceba bem, ele tem que levar guia de tráfego. Se ele é abordado na rua, muito embora ele seja praticante de tiro esportivo, não se encontra com a guia de tráfego, perceba, vai responder no porte legal de arma de fogo. Outra informação importante, Zuc é delegado, Zuc é delegado. Aí o Zuc Bruto que tá aí, é o Bruto aí. O Zuc Bruto, ele é agente polícia civil lá de Tocantins, meu parceiro. Aí o Bruto falou o seguinte: olha aí, eu tô com essa minha arma aqui, ela tá pesando na minha cintura. Eu falei, me passa aqui tua arma, Zuc Bruto. Aí eu coloco a arma do Zuc Bruto na cintura, sou abordado pela polícia. Aí eu falo pro policial, eu sou o delegado, tenho porte de arma de fogo, vou cair e vou ser conduzido para a delegacia e vou ser preso em flagrante. Por quê? Eu só posso portar arma de fogo que esteja registrada no meu nome ou que seja da instituição, esteja cautelada no meu nome. O fato de eu ser delegado de polícia, por si só, não enseja a possibilidade de portar arma de fogo que não se encontra registrada no meu nome. Bacana?
tranquilo, calma que a gente vai bater. Legal, então fica ligado aí, fica ligado aí, fica ligado aí. É porte de armas de fogo de diversos calibres. Calma, calma, calma. Porte de arma de fogo, né? Vamos agora, calma. Vamos falar o seguinte: disparo de arma de fogo. Primeiro, calma, vamos falar o que vocês querem. Disparo de arma de fogo. Eu dei 5 disparos de arma de fogo para o alto. Será que eu respondo por 5 crimes de disparo de arma de fogo? Não, respondo por um crime só e a quantidade de disparos é considerada na dosimetria da pena. Perceba bem, estou portando diversas armas do mesmo calibre. Estou portando diversas armas do mesmo calibre. Bacana? 5,38 na cintura. Perceba bem, eu vou praticar aí 5 crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Perceba bem, vou praticar um crime só e a quantidade de armas será considerada na dosimetria da pena. Bacana? Tranquilo. E agora a questão top. Estou portando diversas armas de fogo de diversos calibres. É isso? Estou com arma aqui, vamos botar 2 armas. Estou com uma arma de fogo de uso permitida e outra de arma de fogo de uso restrito. Para o STJ, perceba bem, comete 2 crimes, não um crime único. Bacana? 2 crimes, bacana. A doutrina entende que comete crime único e responde, a doutrina responde pelo uso restrito e o uso permitido entra na dosimetria da pena. Doutrina. Para o STJ, não. Pratica 2 crimes. Legal? 2 crimes. Eu já vi decisão do STJ, pessoal, falando em concurso material de crime. Eu entendo que é concurso formal, né? Responde por 2 crimes em concurso formal, é o meu entendimento. Já vi também decisão do STJ falando que é concurso formal. O que importa é o seguinte, é que o cara vai responder por 2 crimes. Bacana? Não há que se falar em crime único, calibres diversos, tá? Tem uma decisão do STJ nesse sentido. Vamos lá. Não corre não. Bem, a questão também que se discute muito, a questão da necessidade, isso eu entendo pelo concurso formal, da apreensão da arma, tá? Necessidade da apreensão da arma. Veja que o STJ entende se você tem como provar, né? Vamos supor que o cara realizou diversos disparos, jogou a arma fora, então não se apreendeu a arma, você consegue comprovar que aquela arma ali, ela apta a realizar disparos e tal, o cara é enquadrado, beleza? Não há necessidade da apreensão da arma. Agora, uma vez a arma apreendida, ela tem que ser periciada, beleza? Tá? STJ é nesse sentido aí. Bacana, praticante de tiro esportivo, eu falei. Veja também a decisão do STJ em relação aos conselheiros tribunais de conta do Estado. Para o STJ, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, eles se equiparam aos magistrados e por isso eles têm direito a portar arma de fogo, legal? Veja que eles não se encontram lá no artigo 6º, né? Não se encontram lá no artigo 6º, nem tem uma legislação própria proporcionando arma de fogo por parte para os conselheiros do Tribunal de Contas. Bacana, mas como eles se equiparam aos juízes, aos magistrados, o STJ entende que é possível o porte de arma de fogo. Bacana. Vamos lá. Tem mais aqui, jurisprudência, no que se refere ao porte de arma de fogo. Falei da boleia do caminhão. Bacana, porte de diversas armas. Calibre distinto, eu falei. Legal. O cara está portando uma arma na cintura dentro da sua residência. Porte ou posse? Porte ou posse, ele está portando na cintura uma arma de fogo, mas está dentro da residência. Mesmo que a arma esteja na cintura, se ele se encontra dentro da residência, eu tenho posse e não porte. Legal? Então, bacana, tranquilo. Para fechar então, né, porque aqui o telefone, ele não aguenta, né, quando eu jogo muito duro, ele não aguenta muito, vem no ritmo do aulão. Aulão premonição, 15 de outubro, o jogo vai ser muito duro. Eu vou vir com legislação extravagante e também direito penal, né, vou jogar muito duro. Deixa comigo, adoro, né. Mas a gente fez uma live bacana, né, falei ontem sobre, o que eu falei, cara, eu falo tanta coisa. Nem sei mais o que eu falei. Eu falei o que é um crime em ricochete. Legal? Depois dá uma olhada lá. Vem pra cá então. Se liga então no meu ritmo, né? Esse é meu ritmo. Professor, tu fala muito rápido. É isso aí mesmo. É pra quem tá antenado. Se liga então no que eu vou falar agora. Se liga no que eu vou falar. Bacana? Se liga no que eu vou falar. Se liga no crime híbrido. Veja que aquele crime, eu tenho lá a questão da omissão de cautela. Não é isso? A omissão de cautela é um crime, Pedro Medula, né? Vamos seguir, professor, né? Professor e coach Pedro Medula, né? O Dale! É isso aí, né? Pedro Medula sempre aí com as suas lives, aí no período noturno, né? Sempre passando uma mensagem de incentivo. Isso é legal. Dale, @Pedro Medula. Joga muito duro. Legal. Vem pra mim então. Se liga.
lá na questão do crime de omissão de cautela, lá do artigo 13. Bacana? Porque veja que o 13, lá na questão da omissão de cautela, o caput é culposo. Mas fica ligado, porque o parágrafo único do 13 é doloso. É por isso que eu chamo crime híbrido. Caput culposo e parágrafo único doloso. Como assim, professor? Veja que no caput, quando ele fala omissão de cautela, aquilo ali é uma modalidade culposa. Entenderam? Quando eu falo do parágrafo único, que é o proprietário da empresa, né, de segurança, deixar de registrar a ocorrência policial, comunicar à Polícia Federal, tem que ser dolosa a conduta. Porque, veja, se a informação chegou ao proprietário da empresa de segurança, veja, e aí o que aconteceu? Ele foi tomar um café. Tomou um café, passou o prazo, né? Trata-se também de um crime a prazo, perceba bem, né? Veja, passou o prazo dele comunicar lá na Polícia Federal. E, rapaz, ele também não registrou ocorrência policial. Não comunicou à Polícia Federal e não registrou ocorrência policial, né? Veja que são duas providências. E aí, será que ele vai responder lá no 13, parágrafo único? Isso. Será que ele vai responder no 13, parágrafo único? Não comunicou ali naquele prazo, né? Será que ele vai responder sim ou não? Sim ou não? Vai pensando aí. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Joga duro, joga duro. Joga duro com você. Quem acha que sim, quem acha que não? Quem acha que sim, quem acha que não? Joga duro. Já vou procurar outra questãozinha aqui para bater em cima. Hein? Quem acha que sim, quem acha que não? Perceba, vou chamar agora a sua atenção para você ficar ligado. Perceba bem. Ele deixou de comunicar dolosamente ou culposamente? Culposamente. Então ele não comete crime lá do 13, parágrafo único, beleza? Então cuidado, se coloca na sua prova que o Tício, proprietário da empresa de segurança, recebeu a informação de que uma munição foi extraviada, uma arma de fogo foi extraviada, ele tomou conhecimento e aí ele ia na delegacia, né, registrar a ocorrência policial, né, comunicar a Polícia Federal, aí veja bem o que aconteceu. Ele falou o seguinte: olha, eu vou tomar um café, né? Tomou um café e, veja, não comunicou lá na Polícia Federal o fato, nem em decorrência de uma conduta culposa, não é isso? Porque ele esqueceu, não há que se falar no enquadramento do parágrafo único, porque o parágrafo único do 13, perceba, trata-se de um crime doloso. É por isso que o 13 é híbrido, né? É um tipo penal híbrido. Por quê? O caput é culposo e o caput é culposo. E o parágrafo único? Parágrafo único é o quê? Parágrafo único é doloso. Ele tem que ter, né, necessariamente a intenção, né? Ele tem que ter intenção necessariamente de deixar de comunicar lá na Polícia Federal. Bacana? Tranquilo. Outra coisa importante também no que se refere ao porte ou disparo de arma de fogo, perceba bem, lá no parágrafo único do 14 e no parágrafo único do 15, diz lá, né, a vedação à concessão de fiança. Não tem isso lá? Quem já viu? Quem já viu lá dizendo que é a vedação à concessão de fiança? Né? Veja que essa vedação da concessão de fiança, perceba bem, foi considerada inconstitucional. Então, é possível, né, o arbitramento de fiança em sede policial, tá? Em sede policial, e veja, mesmo, tá? Fica esperto, tá? Mesmo, ou melhor, é possível a concessão de fiança em sede policial, tá? Veja que aquela vedação foi considerada inconstitucional, mas perceba bem, quando for um porte de arma de fogo de uso permitido, ou um disparo de arma de fogo. Por quê? Porque a pena não ultrapassa aos 4 anos, né? Não ultrapassa os 4 anos. E perceba, artigo 322 do CPP. Artigo 322 do CPP. Isso, até 4 anos. Professor, todos os crimes... Quero ver se vocês agora irão matar a questão que eu vou falar. Todos os crimes do Estatuto dos Armamentos são afiançáveis. Certo ou errado? Todos os crimes
do Estatuto do Desarmamento são afiançáveis, certo ou errado? Todos os crimes do Estatuto do Desarmamento são afiançáveis, certo ou errado? Certo ou errado? Certo. 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 Errado não, certo. Perceba bem. Todos os crimes do Estatuto do Desarmamento são afiançáveis. Certo. Certo. Erradíssimo não. Perceba que eu tenho fiança na esfera policial e posso ter fiança na esfera judicial. Entenderam? Então joguei duro porque quando eu falo fiança, você só pensa no delegado e aí você só raciocina com o uso permitido. O juiz também pode arbitrar fiança. Eu estou perguntando, eu não estou falando que o delegado pode arbitrar fiança em todos os crimes, não é isso que eu falei. Eu falei que todos os crimes são afiançáveis, são. Joguei duro agora? Joguei duro? Joguei duro? Perde pra mim? Concorda comigo ou não? São. Só que até 4 anos, o delegado pode arbitrar. Acima de 4 anos, perceba bem, o juiz pode arbitrar. Beleza? Então, no Estatuto do Desarmamento, eu posso ter liberdade provisória com e sem fiança. Joguei muito duro com você agora. Legal, caiu, ó. Um monte de gente caiu pra mim aí, né? Caiu, né? Concorda comigo. Bacana, bacana, bacana. Tá. Lembrando, né? Lembrando, vamos voltar. Lembrando lá no artigo 13, tá? O parágrafo único, eu falei pra você que é um crime... O que eu falei, cara? Lembra, Ailton? Lembra, Zuki? Lembra? Lembra. Eu falei que o 13, a figura típica do 13 é híbrida. Eu tenho o caput culposo e o parágrafo único doloso. Não falei isso? Falei. Se liga que eu tenho um prazo, né? Prazo de 24 horas para, perceba, comunicar, registrar a Polícia Policial e comunicar a Polícia Federal. Prazo 24 horas. Então, o parágrafo único eu posso dizer que é um crime a prazo. Joguei duro com você agora. Né? Um exemplo de crime a prazo. Parágrafo único. É um crime a prazo. Né? Igual a apropriação de coisa achada, né? Tem 15 dias. Um exemplo que é um crime a prazo, né? Aquele crime, veja que a consumação, para que ocorra a consumação do crime, perceba bem, eu tenho um prazo. Beleza? Crime a prazo não é crime permanente não, pelo amor de Deus. Legal, então, bacana, joguei duro, posso ir embora, tô cansado. Pessoal, o resto é no aulão premonição, né? Eu vou muito pesado pra esse aulão, tá certo? Bacana, tá? Depois dá uma confirmada aí. Mas não aguenta não, Maria da Penha agora não dá. Isso, tem que esperar o prazo. Né? Porque o telefone aqui já não dá, agora é só no aulão. Vai ser nesse ritmo, tá? Eu vou entrar para quebrar tudo, né? Daquele ritmo, só para quem estuda. Minha aula é para quem estuda, eu tô falando sério. Por que é uma aula para quem estuda? Porque, porra, meu ritmo é outra parada. O cara que tá estudando, ele essa não tinha, essa eu já sei, essa aqui já, não, essa aqui, essa não tinha, deixa eu marcar, e tu, é ritmo, né? Não fica aqui, brincando, não. No aulão eu sou mais sério ainda, né? As pessoas falam, pô, Zuki, isso é muito sério dando aula. Pessoal, não tô ali pra ficar fazendo... Ninguém ri. As pessoas acabam rindo de mim, tá? Mas eu não, sabe? É assim, eu vou pra jogar duro, eu vou pra arrebentar com tudo. Entendeu? É isso, entendeu? Eu vou pra arrebentar, né? Arrebenta. A Jacarepanguia aí, ó, na minha área. É isso, então, né? Aulão show salvou minha vida, né? Eu tô feliz, tem uns colegas aí que fizeram pontuação boa lá no Pará. Sem entrar no negócio de anulação de prova, tá? Não quero falar sobre isso, mas tô falando o seguinte: o pessoal que fez uma pontuação boa e foi na aulão premonição. Então me mandando mensagem, professor, muito obrigado. Pô, se não anular essa prova, eu consegui os pontos, eu tô dentro, mas eu tenho que agradecer muito ao aulão premonição. Das 10 de extravagante, eu peguei 9. Você deu todas as questões praticamente, entenderam? Dentro da humildade a gente vai trabalhando aqui. Eu passei aqui a jurisprudência, claro, você também tem que confirmar, né? Veja, faz parte, né? É claro que eu aqui faço um filtro, né? Confirma também, é bom, né? Você tem que sempre confirmar. Tem que, o professor falou, não, beleza, eu estudo, então vou lá. Pô, bacana, ó, tá, realmente, professor, ó, aqui, opa, aqui a associação, ó, rapaz, bacana, né? Você não pode... bater, né? Então você tem que ir com humildade, mas também, né, se ligar. É claro, longe de dar uma aula aqui, né, pessoal? A gente deu um ritmo aqui batidão,
porradão de aulão. E, vamos quebrar logo tudo. Se liga então no que eu vou falar agora. Quando você tratar lá do porte, né? Do porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, ou disparo de arma de fogo, se liga. Eu falei que o delegado pode arbitrar a fiança, não falei? Porque a pena não é superior a 4 anos, mas se liga. Porque se é um policial militar que está portando uma arma de fogo e não tem o registro da arma, ou um policial militar que deu um tiro pro alto, foi levado para a delegacia, o delegado não pode arbitrar a fiança. Professor, mas como não? A pena não é superior a 4 anos? Se liga. Porque há uma previsão de causa de aumento de pena lá no artigo 20. Ele fala o seguinte: os crimes previstos no artigo 14, porte ilegal de arma de fogo, ou no artigo 15, disparo de arma de fogo, só dei os 2 exemplos, mas eu também tenho 16, 17 e 18, fala que a pena aumenta. Se a pena aumenta, quando você vai arbitrar fiança, tem que considerar a causa de aumento. Entenderam? Para arbitramento de fiança, o delegado tem que considerar as causas de aumento. Beleza? Tá? Então o pessoal vai fazer a gente, se liga nas causas de aumento lá no artigo 20. Bacana? Tá? Então começa a cair muito aqui na letra da prova. Justiça militar é diferente, né? Aí justiça militar eu não entendo nada, né? Aqui é prova da Polícia Civil aqui Polícia Civil, né? Civil é comigo. Agora militar eu não entendo nada. Professor de militar lá. Bacana então, né? Se liga então nas causas de aumento do artigo 20, beleza? Olha só também, outra coisa importante. Se liga na causa de aumento também do artigo 19. Lá do comércio ilegal de arma de fogo ou tráfico internacional de arma. Também tem causa de aumento lá no artigo 19. Fica ligado lá. Beleza? Pessoal, longe de dar uma aula sobre estatuto, né? A gente aqui bateu batidão, apenas batemos na jurisprudência, jogamos duro, vim trabalhando lá no ECA, daqui a pouco mergulhei na droga, fechei com o estatuto aqui e uma premonição que vai Maria da Penha, vai ter naquele ritmo doido para quem está estudando. Beleza? Cansativo, né? É isso aí, galera. Valeu pelo... É isso aí. Agora para relaxar, né? Aí eu tenho que voltar. Isso. Não, o ritmo é porradão. Ou vai ou racha. Foi bacana, né? Muita informação, né? Aí depois você vai com calma, né? Assiste a live de novo e tal. Bacana. Foi batidão, né? Colaborador. Apenas um colaborador. Porrada seca. É isso aí. Gostaram lá do Estatuto do Armamento, né? Peguei o finalzinho, mas valeu. É isso aí. Delta Pedro, @Delta Pedro na área aí. Valeu mesmo, pessoal. Pô, é difícil ficar aqui que a tela dói a vista, sabe? Eu fico muito... É isso aí, né? E tanta informação aqui, não dá pra passar tudo. Perceba bem, então. Não há possibilidade de princípio da insignificância no porte de apenas uma munição, beleza? Não se aplica princípio da insignificância no porte de uma munição, não se aplica. Professor, e aquele caso do STF? Se liga, a lei não se aplicou o princípio da insignificância. Perceba que o STF entendeu que ali não tinha perigo abstrato e nem concreto, beleza? Então não há que se falar em princípio da insignificância no porte de apenas uma munição. Vai lá. Se liga então, porte de arma de fogo versus homicídio. Isso, porte de arma de fogo versus homicídio. Isso. Se eu comprei a arma em janeiro e matei a vítima em dezembro, a questão fala isso, vai responder por 2 crimes, porte e homicídio. Valeu? Agora, se a questão nada falar, homicídio somente, beleza? Aí você vai ter aí a absorção lá do porte, beleza? A questão não falou nada, homicídio somente. Pegou arma de fogo, matou. Agora, Tício adquiriu arma de fogo em janeiro, encontrou com o MEV em dezembro, matou o MEV, 2 crimes, porte e homicídio. Concurso material. Se liga, se liga, se liga. Posse de arma de fogo com registro vencido, valeu? Porte de arma de fogo com registro vencido, STJ, infração administrativa, pacificou o entendimento. Infração administrativa.
com registro vencido, não sem registro. Sem registro comete o crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido. Bacana? Se for de uso restrito, perceba bem, responde no 16. 16. Porte e posse recebe o mesmo tratamento penal se for arma de uso restrito. Valeu? Arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada. Responde lá nas penas do 16. A arma oxidou. Perceba bem, foi o agente que oxidou a arma? Ou a arma foi um fenômeno aí que acabou ocasionando a oxidação? Ele sabia que a arma estava oxidada? Tem que entrar, dolo, lembra? Consciência e vontade. Se não foi ele que adulterou e ele está conduzindo uma arma oxidada, mas ele não tem conhecimento de que ela está oxidada, não há que se falar importar arma de fogo com numeração raspada, a meu ver. Isso. E fenômeno físico-químico, ele tem que saber. Ah, ó, rapaz, oxidou e tô nem aí. Beleza, vou usar assim que é bom, que aí eu vou usar ela, aí, né, eu irei usá-la. Aí ele vai jogar duro e vai responder. Agora, se não entrou na esfera de conhecimento, dolo, consciência e vontade. Entendeu? Nos acessórios, né? A mira telescópio, tá certo? Até travei aqui agora, tô cansado. A luneta também, né? Perceba, só eu mesmo sou doido. A luneta, né? Entra como um acessório. Arma desmuniciada configura infração penal. É tanta coisa, pessoal. Deixa eu falar no aulão. Arma desmuniciada configura infração penal. Legal? Bacana? Agora, se eu tenho uma arma totalmente inapta para realizar disparo, aí se equipara uma arma de brinquedo. Agora, se essa arma é totalmente inapta para realizar disparo e ela está com a luneta, perceba, vai responder não pela arma, que é absolutamente inapta para realizar disparo, mas sim pelo acessório. Bacana? Pessoal, vou nessa, né? Fizemos aqui fizemos aqui uma mágica, né? Agora só lá no aulão premonição, beleza? Jogando muito duro. Bomba. Vamos ver se vocês colocam alguma coisa que eu esqueci de falar. Até o aulão, Zuc indica um livro de prática. Vou pensar. Adoro as lives Zuc. Bacana. Tchau, galera. Um abraço. Delante focar. Quero fotinha lá em Goiânia, hein? Arma de brinquedo, fato atípico. Arma de brinquedo, fato atípico. Perceba, arma de brinquedo, não há possibilidade da comercialização, né? Exceto aquelas armas que são utilizadas lá para treinamento. Veja, a importação de arma de brinquedo constitui contrabando. Joguei duro. Colete balístico, contrabando também. Joguei duro. Bacana? É tanta coisa. Aulão premonição, senão eu passo tudo aqui. E é o pessoal do aulão premonição. Pô, professor, passou tudo lá na live. Aulão premonição. E tem muita mais coisa lá no aulão premonição. Sou Adelante Focado.